E aí, galerinha? Na aula de hoje vamos falar sobre estequiometria. Vamos entender como é feito a questão do cálculo estequiométrico. Vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre os cálculos estequiométricos. Vamos entender como é feito todo o processo para poder se montar a estequiometria de uma reação. Primeiro passo, nós vamos ter que ver a questão de uma reportagem que vai explicar um pouquinho sobre a questão da estequiometria, onde surgiu e como Lavoisier contribuiu para esse caso. Do que é feito o fogo? Por que as coisas se queimam? É a típica pergunta que as crianças fazem e os adultos se enrolam para responder. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a história do cientista que encontrou a resposta para essa pergunta. Um gênio que terminou seus dias de forma trágica. Da Grécia Antiga às civilizações orientais, muitas culturas acreditaram durante 2000 anos que tudo que existe é composto de 4 elementos: água, fogo, terra e ar seriam os ingredientes básicos de tudo. Mas na virada para o século XVIII, a ciência caminhava a passos largos. Já não dava mais para acreditar que apenas 4 elementos fossem a matéria-prima do mundo. Naquele momento, cientistas se perguntavam: afinal, o que é a água? Seria algo puro, elementar, ou seria uma mistura de ingredientes? E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França, um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier.
não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não, acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou. Por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar. Afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton, um sujeito esquisito, que não gostava de gente e jamais se casou. Dalton enxergava muito mal, não conseguia reconhecer a maioria das cores. A doença que ele tinha nos olhos veio a ser batizada de daltonismo, em sua homenagem. Mesmo assim, Dalton foi capaz de mirar longe e buscar lá na Grécia Antiga a resposta para o mistério da matéria. No primeiro capítulo da nossa série, conhecemos a história de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito disseram: tudo o que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Tudo é feito de átomos. Essa foi a resposta de Dalton, inspirada na sabedoria grega. Fazia sentido. Se toda a matéria do mundo é composta de pequenos pedacinhos, os átomos, isso explica por que nada se perde quando um pedaço de madeira se queima. As coisas apenas se transformam. Os átomos mudam de lugar e de arrumação. Uma ideia revolucionária. Na Universidade de Manchester, encontramos o professor Robin Marshall. Ele nos conta que Dalton passou a maior parte da vida em Manchester e se dedicava apenas ao trabalho. Dalton foi o primeiro cientista a demonstrar que cada elemento é único, elementar, porque tem seu próprio átomo. Os compostos químicos nascem da união de elementos, como por exemplo a água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No fundo do mar ou na garrafa que está ao seu lado nesse momento, a água tem sempre essa composição, H2O. Pessoal, vamos entender agora quais são as regras do cálculo estequiométrico, para a gente aprender a montar a estequiometria de uma reação. Primeiro, nós temos que montar a equação química. Nós temos que saber quem são ou quem é o reagente, ou então quem são ou quem é a questão do produto. Então, eu vou ter que descobrir os reagentes e os produtos de uma reação. Segundo passo, tenho que fazer o balanceamento da reação. Eu tenho que acertar os coeficientes da reação. Terceiro e último passo, eu vou montar uma regra de 3 para essa mesma reação. Vamos ver aqui agora que, para a gente utilizar a estequiometria, nós temos que lembrar muito bem sobre a questão de cálculos químicos. E para isso, nós temos que lembrar que sempre 1 mol, a massa em grama é igual à massa atômica ou então a massa molecular. Que 1 mol também ele contém uma quantidade exata que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, a constante de Avogadro. E por último, quando a gente tem 1 mol de um gás na CNTP, o seu volume nada mais é do que 22,4 litros. Vamos ver aqui agora, galera, uma reação para a gente poder entender um pouquinho sobre estequiometria. Preste bem atenção na produção da água. Nesse caso,
o primeiro passo que eu devo fazer é montar a reação química. Eu tenho que saber quem são os reagentes e quem é o produto dessa reação. Se eu quero produzir água, já sei que o produto vai ser H2O. Só que eu tenho que saber quem são os reagentes. Observe que a água ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. E aí você vai ter o hidrogênio, ele vai ser o H2, o oxigênio vai ser o O2, formando água. Gás, hidrogênio, gás, oxigênio, formando água. Segundo passo que eu devo fazer é balancear a equação química. E para você balancear a equação química, você deve acertar os coeficientes. Hidrogênio tem 2, hidrogênio também tem 2, está balanceado. Porém, o oxigênio aqui só tem 2 e aqui no produto só tem 1. Vou colocar aqui na frente 2. Balanceei agora o oxigênio. Quando eu coloquei 2 aqui, observe que o hidrogênio passou a ter 4. Então, aqui eu coloco 2. Dessa forma, eu fiz o balanceamento da reação. Vamos ver agora a relação que nós temos entre as unidades na questão da reação da produção da água. Galera, eu vou botar aqui para vocês a reação. Então, a reação eu vou ter o hidrogênio, que são 2 mols do hidrogênio, reagindo com oxigênio, formando água. A primeira relação que nós vamos fazer é em relação ao número de mols, ou seja, quantidade de matéria. Preste bem atenção. Nós temos aqui 2 mols do hidrogênio, olha o 2 aqui na frente, que é o coeficiente, reagindo com 1 mol do oxigênio e formando, pessoal, 2 mols da água. Vamos ver agora a relação da massa. Mas para a gente utilizar a massa, nós temos que calcular antes a massa molecular de cada um. Vou calcular a massa molecular do hidrogênio, que é o H2, do oxigênio, que é o O2, e da água, que é H2O. Galera, eu vou ter aqui o quê? O primeiro 2 que aparece, ele representa o mol. O segundo 2 é a massa do hidrogênio. Olha só, 1 vezes 32. 1 que aparece é do mol. 32 é a massa do oxigênio. Pessoal, 2 que aparece aqui é do mol da água, vezes 18, porque é a massa molecular da água. Número de moléculas. Vocês viram que 1 mol ele contém 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como aqui nós temos 2 mols do hidrogênio, nós vamos ter aqui o dobro. Galera, observe que eu só tenho 1 mol, então eu vou ter 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Como aqui eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Observe aqui o volume na CNTP. Nós vimos que antes que 1 mol contém um volume de 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols, então vai ser 2 vezes 22,4. Nesse caso, como eu só tenho 1 mol, vai ficar 1 vezes 22,4 litros. E aqui, como eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 22,4 litros. Então, é dessa forma que nós montamos as relações entre as unidades para a estequiometria. Vamos ver aqui agora, galera, o próximo exemplo que a gente vai ver a produção da amônia. Primeiro passo, já sabe muito bem que nós temos que montar a reação, sabendo quem são os reagentes, quem é o produto dessa reação. Preste bem atenção, se eu quero produzir amônia, eu vou utilizar o gás de nitrogênio mais hidrogênio e vou formar amônia. Segundo passo, eu tenho que balancear a equação. E para a gente balancear a equação, a gente vai acertar os coeficientes. Nesse caso aqui, a gente vai olhar. N tem 2 no reagente, aqui só tem 1. Vou colocar 2 aqui, balanceei o N. O hidrogênio tem 3 vezes 2, vai dar 6. Como aqui só tem 2, aqui eu coloco, galera, 3. 3 vezes 2 dá 6, balanceei a equação. Vamos ver aqui agora a relação entre as unidades, né, isso, para a produção da amônia. Primeiro, vamos botar a reação. Nós temos que o N2 vai reagir com 3 do H2, formando 2 do NH3. Primeira coisa que a gente vai fazer é a relação entre o mol, ou seja, quantidade de matéria. Galera, preste bem atenção, aqui a gente vai ter o seguinte. É 1 mol do nitrogênio, mais 3 do hidrogênio, formando 2 mols da amônia.
Vamos para o próximo, que é em relação à massa. E para isso nós precisamos determinar antes a massa molecular. Galera, o nitrogênio N2 é 28, o H2 é 2 e o NH3 é 17. Olha só o que eu vou fazer. Eu pego o mol, que é 1 vezes 28. Eu pego aqui o mol, que é 3 vezes 2 vai dar 6. E pego aqui o mol, que é 2 vezes 17, que é a massa molecular da amônia. Agora vamos ver a questão que envolve o número de moléculas. Como aqui só tem um mol, e nós sabemos muito bem que o mol ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23, então ele vai ter 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como aqui são 3 mols, eu vou ter 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como aqui são 2 mols, eu vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vamos ver agora o volume na CNTP. Sabemos muito bem que um mol ele ocupa o volume de 22,4 litros, então a gente vai ter 1 vezes 22,4. Aqui eu vou ter 3 vezes 22,4. E aqui eu vou ter 2 vezes 22,4 litros. Então, é dessa forma que nós fazemos as relações entre as unidades para a estequiometria. Espero que tenham gostado da aula e nós vamos ver mais posteriormente.